Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês dois grandes bancos que estão extremamente baratos na bolsa e poderiam se valorizar acima de 100%. Isso mesmo que vocês ouviram. Vocês poderiam dobrar o seu capital investido com esses dois bancões que eu vou trazer aqui. E detalhe, eles podem pagar também excelentes proventos, superando até 8% ao ano, de forma garantida. Já pensou isso? E, além disso aí, são bancos que são muito bem falados, de qualidade e pode trazer a sua tranquilidade financeira para o médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são esses dois, inclusive um deles aqui eu sigo comprando fortemente para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que quando a gente fala do setor bancário, os 4 grandes bancos brasileiros encerraram o seu lucro aí muito bem nesse ano. Por mais que teve derrocada no Banco do Brasil, ainda assim, somando como um todo, os bancões não ficaram para trás e proporcionaram um grande resultado em todo esse ano de 2025. Agora, como 2026 está iniciando, vamos verificar como será a performance de cada um. E é claro, pessoal, que os dois que eu preparei aqui para vocês nada mais são do que Banco do Brasil e Itaú. Por que Banco do Brasil e Itaú, Pablo? Porque eles são os melhores. Essa que é a grande realidade, tá? Eles são os bancos mais sistêmicos que a gente tem aqui na Bolsa de Valores. Porque se vocês não sabem, pessoal, o setor bancário no Brasil, eles detêm uma espécie de oligopólio. O que seria oligopólio, Papo? Seria tipo um controle. Tecnicamente, os 4 grandes bancos controlam todo o crédito aqui no país. E esse grande controle do setor aqui está para 2 principais bancos, que é o Banco do Brasil e Itaú. Banco do Brasil controla ali o crédito agrícola e o Itaú controla o crédito corporativo. Então eles são a coluna vertebral do sistema financeiro aqui no Brasil. E eu diria que existem 4 empresas que controlam todo o PIB, que é Banco do Brasil, Itaú, Petrobras e Vale. Essas empresas, tecnicamente, se acontecesse algum colapso, o Brasil já teria ido faz tempo, tá? Então é tolice do investidor subestimar essas empresas, achar de que elas vão ficar aí com problema para sempre. Podem passar por crise? Pode. Passar por algo pontual? Pode. Mas elas sempre vão sobreviver e no longo prazo podem crescer. Mesmo que seja de uma forma pequena, sempre vai proporcionar uma espécie de crescimento. Mas o nosso trabalho como investidor e investigador, a gente não tem dinheiro para tudo. E vamos aqui dos dois verificar qual seria a sua melhor opção. De fato, os dois estão baratos, porém, vamos colocar os pingos nos is e definir qual o melhor bancão aí para você no ano de 2026. Começando aqui pelo Banco do Brasil, pessoal, a gente sabe que neste ano o banco não tem passado aí algo muito legal, né? Tem passado crise no agronegócio, uma dificuldade no aumento da inadimplência, tem pagado um dividendo abaixo do esperado, então o mercado tem batido na cotação. Perceba que as ações do Banco do Brasil, claro, até se recuperaram quando a gente compara aqui, ó, o último fundo. Perceba que a ação subiu aproximadamente, né, seus mais ou menos 30 a 40%, mais do último topo que atingiu aqui, a ação segue caindo 8 a 15%. Então perceba que o banco está meio que de lado. Por que isso tem acontecido? Queda no lucro líquido, mas eu acredito que isso aqui acaba sendo muito pontual e muito ligado ao agro. A gente sabe que o Banco do Brasil acaba por ser um banco de commodities, pessoal, não tem jeito, tá? Por ele ter grande parte da carteira de crédito voltada para o agro, o banco fica extremamente dependente do ciclo agrícola. Consequentemente aí, se você se aproveita do Banco do Brasil nesses momentos de dificuldade temporária, você pode ganhar bastante dinheiro, já que na naturalidade do Banco do Brasil é ele ter um ROI acima de 15%. Então o banco ele é bom no longo prazo, ele projeta sim uma boa rentabilidade. Hoje as ações estão sendo negociadas por 0,74 de valor patrimonial. A média do Banco do Brasil é 1 vez, então apenas para ele voltar
para uma vez o seu valor de patrimônio, as ações do banco precisariam subir 35% na cotação. E no mercado mais de alta, no mercado ali pujante, né, de crescimento mais elevado, o Banco do Brasil poderia se valorizar, considerando aí o PVP atual, pelo menos 112% na cotação. Em mercados de alto, o banco poderia dobrar, principalmente com a recuperação no lucro, que já está prevista para começar a acontecer nesse ano e se estender de 2027 em diante. Você poderia estar comprando um banco aí aproximadamente cotado por mais ou menos 3,9 vezes lucro, projetando para 2027/2028, e com uma perspectiva de provento, se você considerar a recuperação do lucro do Banco do Brasil do payout, você poderia no futuro receber 11,3% de dividend yield, fora também a expectativa de apreciação no preço das cotações. E ainda estaria comprando um banco de qualidade, inquebrável no Brasil, que é financiado pelo governo federal. Jamais o governo vai deixar o Banco do Brasil quebrar. Inclusive, o Banco do Brasil hoje é a minha maior posição. Perceba que eu tenho 43% da carteira no Banco do Brasil. E por fim, temos o Itaú, pessoal, que acaba sendo mais precificado do que o Banco do Brasil, porém acaba tendo justificativa para isso. Como assim, Pablo? Exatamente. O Itaú, por ele ser mais precificado, ele tem muito mais qualidade. Claro, essa é a verdade, pessoal. O ROI médio do Itaú no longo prazo fica de 18% a 20% ao ano. Por isso que o mercado paga, sim, múltiplos mais altos. Então você paga pela qualidade. Aquele velho lema que eu falo para vocês aqui no canal, que é o flight to quality, né? O dinheiro voa para aquilo que tem qualidade. Então o mercado aceita pagar múltiplos mais elevados. Porém, será que o Itaú tá barato? Após toda essa alta na cotação, a gente sabe que pegando a cotação padrão do um ano para cá, enquanto o Banco do Brasil ficou estagnado, o Itaú se valorizou mais de 60% na cotação, denotando que o banco está passando por uma correção recente. Isso aqui abre oportunidade de preço, inclusive eu aproveitei, né? A gente está aproveitando aí para aumentar a posição no Itaú, porque ele está bem barato, e a perspectiva para o longo prazo é de sim excelentes dividendos. Pablo, será que hoje está descontado? Bom, a gente vai ver pelo PL, já que valor patrimonial não dá para ver, né, pessoal? O banco tem muita qualidade, o mercado vai acabar aí pagando o valor patrimonial mais alto. Porém, bancos de anticíclicos como o Itaú não tem problema você pagar acima do valor patrimonial. Eu já não diria o mesmo do Banco do Brasil, que acaba tendo uma ciclicidade no agronegócio. Então, se você pegar aqui, ó, consequentemente, tá? O lucro projetivo para este ano, o valor de mercado do Itaú hoje vale uns 440 bi na bolsa, colocando as ações ordinárias. Se você dividir por 53 bi de lucro projetado para o ano de 2026, você teria um PL de 8,3. A média do Itaú é ser cotado por um PL na faixa de 13. Então você teria um potencial de alta hoje de 56% apenas para regredir para a média. No mercado de alta, o Itaú chega a ser cotado por 14 vezes o seu preço-lucro, até mesmo 16, né? Que já chegou em mercados mais pujantes. Então você poderia ter aí um potencial de valorização de 92% na cotação, denotando aí que o banco poderia subir bastante. Claro, ele pode subir menos que o Banco do Brasil. Sempre vai subir menos, na verdade, porque o Itaú já tem mais qualidade. Então o mercado não bate tanto. Logo, você tem uma relação risco-retorno um pouco menor, pessoal. Faz parte, mas você paga por qualidade. Você vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor no Itaú, mas você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então, assim, eu acho que para o investidor que não quer aí ter dor de cabeça, pode valer bastante a pena. E para proventos, considerando aí de que o banco estaria avaliado por 8,5 vezes o seu preço-lucro, colocando um payout de 70%, como já afirmou a gestão do Itaú, você poderia ter um provento operacional na faixa de 8,4% para o ano de 2026. E ainda por cima de brinde, você tem o extraordinário que o banco anuncia ano a ano, que você pode receber aí uns 12% para 2026, denotando que ele está tanto barato para dividendos e também para potencial de valorização. Ah, Pablo, eu percebi, Banco do Brasil vai dar mais. De fato, vai dar mais. Se você pegar aqui, ó, um menos payout, né? Colocar o ROI de 15% e somar com o dividend yield médio do Banco do Brasil nos últimos anos, o banco pode dar aí 22% ao ano. Enquanto o Itaú, se você colocar um menos payout, né, médio 50% vezes ROI, e somado aqui, consequentemente, né, com uma taxa de dividendos média mais uma reaplicação, o Itaú vai te dar ali, ó, pelo menos uns quase 20% ao ano. Mas detalhe, lembre-se que é com qualidade. Então, assim, vai depender de cada investidor, tá? Eu, em particular, o que eu fiz? Já que o Itaú
tem algo que o Banco do Brasil não tem, que é a extrema qualidade, não é cíclico, e o Banco do Brasil tem algo que também o Itaú não tem, que é ser absurdamente barato, exposto ao agro, uma vantagem competitiva, e pode se valorizar e pagar dividendos bem maiores em ciclos que o banco está muito bem. O que eu fiz na minha carteira? Eu reuni os dois. Hoje, Banco do Brasil e Itaú são as minhas maiores posições. E para definir de uma vez por todas, eu preferi deixar os dois como posições muito próximas. E eu pretendo deixar o Itaú representando aí uns 35% da minha carteira total de ações e o Banco do Brasil uns 40%. Mesmo com a superioridade do Itaú, eu prefiro ter uma porcentagem levemente superior a mais no Banco do Brasil, porque por ele ser mais cíclico, ele pode me trazer uma relação risco-retorno mais elevada. Então assim, pessoal, esses dois bancos são os melhores aqui do Brasil, os mais sistêmicos, os que detêm o oligopólio. Só para vocês terem ideia, ó, somando a base de ativos totais do Itaú e do Banco do Brasil, somar os dois juntos, eles representam 5,1 trilhões de ativos totais. Eles representam aí mais de 10% de todo o PIB nacional. Então, se você somar aqui, de fato, tá? O Banco do Brasil e Itaú é a coluna vertebral do sistema financeiro. Então, por isso que eu escolho dois. Pablo, por que não Bradesco e Santander? Porque eles são mais cíclicos, não tem ali tanto crescimento, não tem tanta vantagem competitiva, não são bancos buy and hold clássicos como esses dois, né? Por isso que eu decidi escolher na carteira do canal. Só eu colocaria uma porcentagem maior em Bradesco e Santander se os dois estivessem absurdamente baratos, muito mais baratos que Banco do Brasil e Itaú, que não é o caso atual. Se você vê o múltiplo do Santander, está negociando muito próximo do Itaú e o Bradesco também. Geralmente os dois têm o mesmo upside, o mesmo dividendo. Então, para que eu vou querer ter a mesma rentabilidade num Bradesco e Santander, que vão me dar um risco bem maior, sendo que eu posso ter uma rentabilidade igual ou até um pouquinho melhor no Itaú, mas que não vai me proporcionar dor de cabeça nenhuma. Então, assim, pessoal, é esse ponto que você precisa pesar na balança na hora de investir. Então, dentre esses dois, a melhor opção vai do gosto do freguês, tá? Se você quer uma boa rentabilidade e não quer volatilidade, vá de Itaú. E se você não liga para volatilidade, aguenta aí quedas, quer aproveitar para comprar barato, vá de Banco do Brasil. Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Essa daqui é a minha opinião, estou fazendo aqui uma brincadeira com vocês se fosse eu aqui no jogo, tá? O que eu faria? Eu diversifiquei nos dois, porque eu acho que os dois aí podem me trazer um retorno distinto. Enquanto o Banco do Brasil está passando por um perrengue, o Itaú vai aqui jogando a carteira para cima e pagando o fluxo de proventos. Enquanto o Banco do Brasil não reage, eu posso também acumulando as ações e vice-versa, tá? Por isso que eu decidi colocar os dois na carteira. E tanto os dois têm potencial de alta e também de bons pagamentos de proventos para o ano de 2026 em diante. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que já sou investidor aqui mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, ela é sua para sempre. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Gessel Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. E onde que estará o link desta belezura, Pablo? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e Itaú. Em particular, tem os dois na carteira e acredito que ambos vão trazer uma boa rentabilidade lá na frente e possam me trazer aí também bons dividendos e uma tranquilidade financeira olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!